Meus irmãos, a paz do Senhor, a partir deste momento daremos continuidade ao estudo da disciplina Atos dos Apóstolos, disciplina que integra o currículo do primeiro ciclo do estudo teológico oferecido pela Escola de Educação Teológica, ETAD. Essa disciplina conta com um manual de apoio pedagógico, referencial teórico, preparado pelo pastor George Wood, tendo o subsídio teológico do pastor Gunnar Berg. Com vocês, o professor Márcio Tarcísio, proveniente da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte. Para nós é uma alegria poder estarmos juntos. E hoje teremos a oportunidade de estudar a 8ª lição deste livro, que tem por título A Segunda Viagem Missionária de Paulo. Lembrando que esta lição, a 8ª lição, ela engloba, ela compreende o texto de Atos 15, 36, a Atos 18, 22. Neste momento, convido a todos os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Leremos em Atos 15, versículo 36, e nos estenderemos até o versículo 3 do capítulo 16. Então, Atos 15 e 36 a 16 e 3. Na epígrafe da versão que eu tenho em mãos, fala sobre a separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tomando consigo Silas, partiu recomendando pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 16 e 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, e de um pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse ter com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Senhor meu Deus, Pai Celeste, Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, unidos em teu nome, Senhor, estudando a tua palavra. Quero suplicar a tua bênção sobre todos os alunos que estão, Senhor, empenhados, comprometidos com esta obra de meditação na tua palavra, para edificação própria e serviço ao teu reino. Pai amado e Pai bendito, suplicamos também a ação do teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o Mestre e Guia, que é conosco, nos abençoa, nos ajuda hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na nossa última aula, nós fizemos referência à lição de número 7, e naquela oportunidade discorremos sobre a primeira viagem missionária e o relatório de Paulo para a igreja em Jerusalém. A lição de número 7, ela era composta de 2 textos. O primeiro texto enfatizava a atuação de Paulo e Barnabé em Chipre e em Antioquia, e o texto 2 enfatizava Paulo e Barnabé em Icônio, Listra e Derbe, e então de volta a Antioquia. Também, na lição de número 7, nós fizemos referência ao Concílio de Jerusalém, concílio esse registrado em Atos capítulo 15, onde foi debatido de que forma os gentios seriam aceitos como igreja, no seio da igreja. Para tanto, houve toda uma discussão, pois os judaizantes defendiam que eles deveriam tornar-se primeiro judeus, prosélitos, para posteriormente serem cristãos. Para isso, deveriam adotar a prática da circuncisão e também alguns outros ritos da lei. Já a visão de Paulo, de Barnabé, a visão de Pedro também, era que a graça bastava. E diante de toda aquela tratativa, Tiago, ele emite um parecer, dizendo que pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos não impor um encargo maior sobre os gentios, os irmãos gentios que
estavam convertidos a Cristo. No entanto, fez a eles algumas recomendações. Agora, neste momento, iremos estudar a lição de número 8, que enfatiza a segunda viagem missionária de Paulo. Nós devemos compreender que nós estamos já na última sessão da divisão de Atos dos Apóstolos, que enfatiza como o evangelho saiu do entorno de Samaria e Judeia e se expandiu até os confins da terra. Lembrando que essa oitava lição, ela compreende o texto de Atos 15, 36 a 18 e 22. O nosso manual apresenta, na página 335, mais uma vez, um mapa que permite a todos os irmãos analisar com cuidado, com atenção, quais foram as cidades e o trajeto de Paulo na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. É importante, interessante que os irmãos façam a análise deste mapa. O texto 1 da nossa lição tem por título Paulo e Silas estende o evangelho a Filipos. O autor nos diz que é importante conservar a colheita. Então, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Atos 15, 36. Logicamente, essa fala, esse convite de Paulo a Barnabé, ela se dá logo após o concílio de Jerusalém. Paulo ele não queria arar em terreno novo até verificar o antigo. Era uma característica do ministério de Paulo, o cuidado com as igrejas que ele havia fundado, né? Para tanto visitava, escrevia as epístolas, tudo isso evidenciava o cuidado, o amor que aquele apóstolo tinha pela obra que havia desenvolvido em cumprimento às orientações do Senhor de levar o evangelho a toda criatura. Algumas vezes, quando duas pessoas discordam, ambas estão certas. O autor faz essa afirmação porque, diante do convite de Paulo, Barnabé demonstrou interessado e disponível para poder novamente viajar com o apóstolo Paulo e visitar as cidades, as igrejas, as quais fundaram, por onde tinham passado. Receptivo ao convite de Paulo, Barnabé sugeriu levar consigo, nessa segunda viagem missionária, João Marcos, de acordo com Atos 15 e 37. João Marcos, meus irmãos, havia iniciado com Paulo e Barnabé a primeira viagem missionária, só que em um dado momento, em um dado ponto, ele desistiu, retornou para Jerusalém. De acordo com Colossenses, capítulo 4, versículo 10, o texto bíblico, o texto paulino, nos afirma que João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Então, diante dessa proposta, dessa iniciativa de Barnabé, de levarem consigo João Marcos, Paulo, ele discordou de levar aquele que havia se apartado deles durante a primeira viagem missionária. Então, assim, Paulo e Barnabé seguiram em caminhos diferentes. Nesse dado momento, a parceria missionária de Paulo e Barnabé, ela tem um fim, e Paulo segue tendo outro companheiro, e Barnabé também prossegue tendo um outro irmão ao seu lado. Então, Barnabé, ele se aparta de Paulo e prossegue com João Marcos para Chipre. Atos 15 e 39 nos traz essa informação. E Paulo, ele dá prosseguimento ao seu ministério, às viagens missionárias, ele inicia a sua segunda viagem missionária, tendo como companheiro Silas. Então, Atos 15 e 40 nos traz essa informação importante. Paulo e Barnabé, que desenvolveram juntos um trabalho de excelência na primeira viagem missionária, já não tinham a condição de caminhar junto, porque Paulo entendia que não seria viável levar João Marcos, porque João Marcos tinha fraquejado, não tinha resistido às intempéries do caminho, às provações, e nesse momento ele não considerava que fosse importante levá-lo. No entanto, Barnabé considerava que o seu sobrinho precisava de apoio, de encorajamento.
louvamos, meus irmãos, a Deus pela atitude de Barnabé. Louvamos, meus irmãos, a Deus pela atitude de Barnabé como um encorajador. Barnabé ele foi fundamental no ministério de Paulo, principalmente nos primeiros dias, quando Paulo não tinha ainda tanta confiança, tanta aceitação no seio da igreja, como também Barnabé teve a sensibilidade de olhar para aquele jovem que havia fracassado no início do seu ministério e observando que aquele jovem estava um tanto que frustrado, ele resolve dar o acolhimento, o apoio necessário. Louvamos a Deus, meus irmãos, pela atitude e pela sensibilidade de Barnabé. Precisamos de mais Barnabé na igreja, um crente encorajador, que teve toda uma participação especial para o fortalecimento ministerial, a aceitação ministerial de Paulo, quando Paulo não tinha tanta aceitação, tanta liberdade no seio da igreja, como também ele teve a sensibilidade de olhar e de acolher João Marcos naquele momento em que ele havia regressado, frustrado da primeira viagem missionária. Irmãos, como resultado do trabalho desenvolvido por Barnabé, nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, podemos verificar nesse momento histórico da igreja um apóstolo atuante e forte, talvez o maior apóstolo do Novo Testamento, que é Paulo, que através do apoio, como consequência desse encorajamento, desse apoio recebido por Barnabé, Paulo teve a condição de desenvolver o seu ministério e escrever 13 epístolas que compõem o Novo Testamento. De igual forma, quando Barnabé direciona a atenção a João Marcos, aquele jovem que no início da primeira viagem missionária havia se apartado, ele se fortalece e tem a condição de escrever o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Marcos. Lembrando que no início, nesse momento de Atos capítulo 15, Paulo ele não concordava em levar João Marcos consigo. No entanto, já na sua velhice, próximo a morrer, ele faz referência a João Marcos, dizendo que Marcos muito é útil ao ministério. Amém? Então, o encontro com Timóteo. Ao chegar em Listra, toma a decisão de levar consigo Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha bom testemunho, ele era filho de uma judia, crente, e de um pai grego. Como Timóteo era filho de uma judia e de um pai grego, Paulo mandou circuncidá-lo para que se relacionasse bem com os crentes judeus. Conforme nos assevera Atos 16:6, o propósito inicial de Paulo era ir para a Ásia, mas o texto nos diz que o Espírito Santo o impediu de fazer esse trajeto. Precisamos entender, irmãos, que havia um momento certo para que a Ásia fosse alcançada. Não nesse momento, mas em outro momento, lá na frente, nós vemos que Paulo consegue desenvolver também o seu ministério visitando a Ásia. Depois, intentou ir a Bitínia, mas novamente o Espírito Santo não lhe permitiu. Atos 16:7. Precisamos entender, irmãos, que Deus ele estabeleceu um tempo certo para todas as coisas. Então, existem obras, existem projetos que nós intentamos realizar para a glória de Deus. No entanto, esse projeto não deve ser desenvolvido nesse exato momento. Existe um outro momento oportuno para que ele seja desenvolvido. O tempo certo, as coisas se encaixam, Deus abre todas as possibilidades e oportunidades, e o seu nome, irmão, somente o nome dele é glorificado. Tendo passado por Mísia, então ele partiu para Troade, Atos 16:8, irmãos. E estando em Troade, algo acontece. Paulo, ele tem uma visão de noite de um varão macedônico. Atos 16:9 descreve esse episódio. E aquele varão se apresenta a Saulo em sonho, naquela visão, e diz: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entende que esse era o direcionamento do Espírito Santo para aquele momento do seu ministério. Estando em Filipos, né, a primeira cidade da Macedônia, ele passa a relacionar-se, passa a pregar,
e Lídia, uma vendedora de púrpura, converte-se e, como evidência da sua decisão por Cristo, ela foi batizada. Também um episódio marcante desse momento de Paulo em Filipos é a libertação daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação e, por assim fazer, ela dava muito lucro aos seus senhores. Atos 16, 16 a 18. Como resultado, meus irmãos, imediato dessa libertação, os senhores que lucravam com a ação sobrenatural que existia sobre aquela jovem, promovido pelo espírito de adivinhação, levou os apóstolos à presença das autoridades. E ali eles foram açoitados e encarcerados na prisão, e tudo isso está referendado em Atos 16, versículo 19 a versículo 24. E ali na prisão, irmãos, acontece uma grande manifestação de poder, um grande milagre também, que marca o ministério do apóstolo Paulo. Diz que, estando ele e Silas presos, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Esse episódio é bastante conhecido de todos nós, e de acordo com o texto bíblico, Atos 16 e 26, houve naquela noite, durante aquela noite em que Paulo e Silas cantavam e oravam, um terremoto local, que abriram as prisões, os presos foram soltos. De imediato, o carcereiro, que estava sob os cuidados daquele sistema prisional, ele, em sinal de desespero, tenta tirar sua própria vida, mas o apóstolo Paulo grita para ele e diz que não fizesse tal mal, pois todos estavam ali. Vemos, irmãos, um grande milagre, porque tinham muitos presos, mas nenhum fugiu. O Senhor permitiu tudo aquilo para poder mostrar o seu poder e dar livramento aos seus servos. Como evidência, o carcereiro faz a pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Saulo dá a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, naquela noite, o carcereiro leva Saulo, Silas para a sua residência, limpa-lhes as feridas, oferece uma refeição, os da sua casa aceitam a Jesus também. E no outro dia, eles voltam para a prisão, ainda durante esse percurso, e no outro dia os magistrados, aqueles que haviam mandado açoitar e prender Saulo, enviaram uma orientação mandando soltar Paulo e Silas da prisão, Atos 16 e 35. Nesse momento, meus irmãos, Paulo, ele usa da prerrogativa, ele recorre ao seu direito de cidadão romano, pois aqueles que o haviam prendido, açoitado, encarcerado, eles não tiveram cuidado de verificar que Paulo, ele era um cidadão romano. Então, Paulo esperava uma retratação, temendo as consequências, Então, houve uma retratação e rogaram-lhe que eles saíssem da cidade. Atos 16 e 39. Libertos da prisão, eles visitaram Lídia, ainda em Filipe, e logo após partiram, conforme Atos 16 e 40. Nesse momento, nós nos deteremos à análise do segundo texto dessa 8ª lição e abordaremos Paulo e Silas em Tessalônica, Bereia e Atenas. Lembrando, meus irmãos, que os textos que nós estamos trabalhando, o texto de Atos 15, 36 a 18, 22, eles abordam a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem, Paulo realizou tendo como companheiro Barnabé. Essa segunda viagem, Paulo realiza tendo como companheiro Silas e Timóteo. Paulo e Silas em Tessalônica, Bereia e Atenas. Atos 17, versículo do 1 ao 34. Grande parte do crescimento espiritual deve ser planejada. Aqui nós temos, irmãos, a revelação, o entendimento de uma estratégia de crescimento, de evangelização adotada pelo apóstolo Paulo. De forma estratégica, meus irmãos, Paulo, ele concentrou-se em fundar igrejas nas grandes cidades. Os seus olhos estavam fixados em Tessalônica.
a principal cidade da Macedônia. Paulo passou pelas cidades de Antípolis e Apolônia. Em cada nova cidade, ele visitava e pregava nas sinagogas. Isso aconteceu em Tessalônica, isso aconteceu em Bereia e também aconteceu em Atenas, conforme Atos, capítulo 17, versículo 1, versículo 10 e versículo 17. Perseguido em Tessalônica, Paulo então parte para Bereia, Atos 17 e 10. Irmãos, e esse momento ministerial de Paulo, a sua estadia em Bereia, é registrado no relato bíblico pelos elogios que Paulo faz àqueles crentes, afirmando que eles foram prudentes, né, em observar as escrituras, conferindo se aquilo que estava sendo anunciado estava de acordo com a escritura sagrada. De Bereia prosseguiram para Atenas. Chegando em Atenas, Paulo ele dirige-se ao Areópago e ali ele encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido, Atos 17 e 23. Como todo bom pregador, Paulo ele aproveita, né, esse gancho da religiosidade ateniense para expor a palavra, Atos 17, 22 e 31, enfatizando que aquele Deus desconhecido que eles honravam sem conhecer era o Deus descrito na palavra, era o Criador do céu, da terra, era o Deus que tinha projeto de salvar a todos. No entanto, quando ouviram-no falar da ressurreição, uns rejeitaram, outros sinalizaram que desejavam ouvi-lo novamente. Atos 17 e 32 nos traz essa informação. Também Atos 17 e 34, na conclusão desse capítulo 17, o texto nos afirma, o texto lucano nos afirma que alguns varões daqueles que estavam ali em Atena, inclusive Dionísio e Damares, ouviram Paulo, foram evangelizados, a mensagem encontrou guarida em seus corações e eles creram em Cristo Jesus, tornando-se então cristãos ali em Atenas. O terceiro e último texto, irmãos, dessa nossa oitava lição, que versa sobre a segunda viagem missionária de Paulo, ele enfatiza a atuação de Paulo e Silas, estendendo o evangelho a Corinto. E ele aborda o texto bíblico de Atos 18, versículo 1 a 22. Primeiramente, o autor nos traz uma orientação, algumas informações acerca de Corinto, né? Da sua história, o que ali acontecia. Corinto era um profundo vale moral, era uma cidade do mundo e da carne. Agir como um coríntio significava cometer pecados sexuais. Ali havia um templo para Afrodite. Afrodite era o nome grego dado a essa divindade, ou Vênus, um nome romano. Logo naquele contexto ali de Coríntios, ali no templo de Vênus, no templo de Afrodite, havia a prática do culto, né, sexual, usando-se o sexo como uma forma de cultuar as divindades, em específico a deusa Vênus, a deusa Afrodite. À noite, aquelas prostitutas cultuais andavam pelas ruas como prostitutas. Em Corinto, a amizade se destaca como tema do ministério do apóstolo Paulo, e isso apesar de todas as adversidades que ali ele enfrentou. Então vejamos 4 exemplos dos amigos do apóstolo Paulo, exemplos que são marcados, evidenciados durante a sua estadia na cidade de Corinto. Primeiramente, Paulo faz 2 novos amigos. Atos 18, versículo 1 ao 4, nos traz essa informação. Paulo encontra ali em Corinto um casal, Áquila e Priscila, Atos 18 e 2. Esse casal, esses irmãos, eles eram fazedores de tenda, Atos 18 e 3. Não sabemos ao certo se Áquila e Priscila eles já eram crentes antes de conhecerem o apóstolo, mas o certo é que Paulo certamente os ajudou a conhecer melhor a Deus.
Outro ponto importante destacado pelo comentarista, pelo autor do nosso manual didático, é que velhos amigos o ajudaram no ministério enquanto Paulo esteve atuando em Coríntios, Atos 18, 5 a 8. Silas e Timóteo o visitaram, trazendo um relatório da igreja em Tessalônica, e junto com esse relatório de que a igreja estava firme, os irmãos estavam crescendo em graça, em conhecimento, também trouxeram naquela oportunidade um presente financeiro, uma oferta de alguns amigos de Paulo da igreja de Filipos. Filipenses 4:14, o apóstolo Paulo faz referência, faz gratidão a esse presente que recebeu, a essa oferta, essa ajuda financeira, como também em 2 Coríntios 11, 8 e 9, quando Paulo defendia o seu ministério, Paulo faz referência a essa igreja, a esses irmãos lá da cidade de Filipos,